Veja no ICL Notícias, segunda edição. Arrastão da direita. A derrota do governo e das pautas progressistas na votação dos vetos presidenciais, das saidinhas e das fake news. Mas as saídas dos feriados têm trazido uma série de sabores. E um dia depois, o recado de Alexandre de Moraes. Não se acovarda mediante populistas extremistas que se escondem atrás do anonimato das redes sociais. A reação do Brasil a Netanyahu. Após massacres em Gaza, Lula retira embaixador de Israel. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, começamos mais uma vez ao vivo aqui o ICL Notícias, segunda edição, com os principais fatos, com os principais assuntos do Brasil e do mundo, a análise, a interpretação, o aprofundamento das notícias que você muitas vezes viu ao longo do dia na internet, mas a gente aqui explica, aprofunda, né? Interpreta, ajuda você a compreender o que está acontecendo. Um prazer, uma honra estar aqui ao lado desse público, dessa comunidade tão forte e também ao lado do nosso time aqui no estúdio, Chico Pinheiro e Chico Sá. Boa noite, Chico. Dose dupla de Chico Sá. Hoje eu estou aqui para matar a saudade do ICL. É isso. Olha, a Gabi Varela se recuperou, teve uma gripe e tal, mas ela está essa semana de manhã, no ICL Notícias, primeira edição, então a gente está aqui fazendo, aqui às vezes, eu estou tentando, né, às vezes da Gabi aqui na apresentação, a agilidade aí, que a gente vê, olha, precisa de muita agilidade aqui para dar conta da notícia, passar a bola, ir para os comentários e tocar adiante. Pessoal, olha, crise política no governo depois da derrota de ontem, Chico Sá, isso porque a economia está indo bem, hoje mais um número favorável, menor taxa de desemprego, né? Menor taxa de desemprego em 10 anos. Notícia boa tem várias, tem na educação, para que ministério for, você tem notícia boa. Isso parece que não está valendo nada. O Congresso, com sua tropa bolsonarista ali de extrema-direita, passa por cima. Principalmente se o tema for costumes, direito à mentira, como essa questão da fake news e por aí vai. Nós vamos falar muito sobre isso. Chico Pinheiro, aquela máxima... É a economia que decide, né? A economia, estúpido. Isso era antes das redes, né? Pois é. Porque depois das redes, a economia passou a segundo plano. O que vale é a mentira que alimenta, né? É mais fácil você acreditar na mentira, acreditar na verdade. Porque a mentira, ela se alastra, né? Pois é. É o diabo com um poder enorme. Mas o professor Castro Rocha, hoje de manhã, foi brilhante nisso. Ele falou, a extrema-direita joga articuladinha lá no parlamento. Um fala de um assunto de gênero, o outro fala do arroz, que é falsificado, que veio do Paquistão, o outro fala não sei o quê, das armas, e aí eles dominam o cenário. E quando a bancada progressista sobe à tribuna, ao invés de anunciar com força verdades, fica rebatendo, dando mais amplitude às bobagens e mentiras. Essa tática é mortal nesse sentido. Essa pauta. Deixa a esquerda, o governo, correndo atrás. E é uma articulação internacional, né, Chico? Meus amigos. Tem que ser pensado estrategicamente isso. É igual time de futebol. Tem que ter um treinador que fala assim, você joga naquele campo ali, você joga aqui, você arma a defesa, você parte para o ataque. Então, eu queria começar falando, nós vamos daqui a pouco trazer a Heloísa Vilela de Brasília e o Misael também vai estar aqui com a gente. O Misael que entende tudo de Congresso. De Congresso. O cara sabe, decifra. Para decifrar o que aconteceu ontem lá nessas votações e fazer análise política também, não é só o resultado concreto das votações, algumas derrotas assim, que não são derrotas do governo, derrotas para o país, né? Nós vamos analisar tudo isso, mas eu queria antes dar uma passada pelo cenário internacional, eu vou aqui adiante. Boa. Porque essa extrema-direita está articulada no mundo, a gente sabe, e um dos pilares dessa extrema-direita é Israel. Israel, com Netanyahu, se transformou numa ponta de lança, como se dizia antigamente, da extrema-direita mundial. A gente vê que desde o começo do governo tem aí ruído entre Lula
e o governo Netanyahu. Depois que começou o massacre em Gaza, então isso se alastrou, o Lula sempre com uma posição afirmativa, crítica, chegou a chamar de genocídio o que estava acontecendo, comparou ao nazismo, né? Aí, Israel fez uma humilhação com o embaixador brasileiro. Lembra, Chico? Levou o embaixador brasileiro, ele não sabia, caiu numa arapuca, numa cilada, e eles falando uma língua que ele não compreendia, que não era o inglês, falando em hebraico, né? Eu estive com ele depois, aqui no Brasil. Ah, você esteve com ele no Rio de Janeiro. Frederico Meyer. Frederico Meyer. Ele caiu numa espécie de arapuca, um profissional do Itamaraty, um homem correto, né? Um profissional da diplomacia. O que aconteceu hoje, Chico? O Frederico Meyer tinha saído de lá depois dessa conflagração entre Brasil e Israel, voltou, mas só pegou as coisas e já foi embora. Lula, nós temos as manchetes aqui, Lula retirou definitivamente o Frederico Meyer como embaixador lá de Israel. Isso é um passo só antes de ruptura definitiva de relações. Pois é. Porque basta expulsar o embaixador de Israel aqui do Brasil e as relações estão rompidas. Pois é. Mas parece que Israel está querendo, né? Está se isolando do mundo, né? E houve destaque aqui em várias partes, a gente tem aqui as manchetes sobre isso, olha aí no ICR Notícias, presidente Lula retira de forma definitiva o embaixador do Brasil em Israel. Frederico Meyer havia retornado, né, para lá, mas já saiu. Em um ato mais forte contra Israel, desde o começo da crise, Lula retira o embaixador de forma definitiva. É a manchete do UOL, assinado o texto pelo Jamil Chad. E aqui, a retirada do embaixador, sem nomear substituto. Fica um encarregado de negócios tomando conta da embaixada brasileira. Então, é um sinal muito forte, um sinal de que o Brasil se soma a outros setores muito críticos, ainda mais depois do massacre do último fim de semana, uma covardia absurda. O Netanyahu mandou bombardear, depois ele disse que foi um erro trágico, mas mandou bombardear Rafah, para onde ele tinha dito que era para a população palestina ir, para sair do norte e ir para Rafah. E aí bombardeou acampamentos, um massacre, uma covardia terrível. Bom, aqui no Brasil o que acontece? Fala, Chico. Ele disse que é erro trágico, mas se fosse contra ele era terrorismo. Pois é. Não é? Erro trágico não, isso é massacre, isso é genocídio, isso é covardia. Manda a população sair do norte de Gaza e vai para o sul, aí manda ficar em Rafah. Depois eles têm de um lado o mar, ao sul o Egito, do lado de cá o muro de Israel. E aí jogam bomba ali em cima. Isto é terrorismo covarde, né, digno de um pensamento semelhante ao nazismo. Isso é um absurdo. É um absurdo. A CONIB, que representa a comunidade israelense aqui, protestou. Olha, protestaram porque o Brasil retirou o embaixador lá de Israel. Tem aqui o protesto da CONIB, o registro, a gente traz aqui. Eu só queria lembrar que a CONIB, está aqui, ó, CONIB lamenta a retirada do embaixador brasileiro em Israel, num momento tão importante, e o impacto dessa medida nas relações bilaterais, aí vai blá, 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 blá. Nada sobre o massacre? Nada sobre o massacre e mais do que isso. A CONIB é presidida pelo Cláudio Lotenberg, que outro dia publicou um artigo no UOL. Depois ele apagou o começo do artigo, mas eu tinha registrado e outras pessoas também capturaram o começo. Cláudio Lotenberg, presidente da CONIB. Olha como é que começa o artigo, Chico Sá. O palestino é esmagadoramente violento. É assim, o palestino é esmagadoramente violento, misógino, homofóbico e antidemocrático. Isso aqui tem um nome, é racismo. É a mesma coisa que afirmasse assim, o indígena brasileiro é preguiçoso, naturalmente preguiçoso. Muita gente falava isso no passado de uma forma racista. Ou falar assim, o brasileiro não gosta de trabalhar, o brasileiro. Ou o judeu é manipulador, só pensa em dinheiro, que é um preconceito que tinha contra os judeus e que é racismo. Agora, ele escreveu isso aqui, e ele escreveu e o UOL publicou. Foi tão forte a reação, inclusive de alguns setores mais decentes da comunidade judaica, que ele apagou esse começo aqui. Ele viu que ele tinha feito uma frase racista. É o sujeito da CONIB. Como é que eles podem falar que lamentam alguma coisa, reclamar de... Enfim, estão propagando o racismo anti-palestino, Chico Sá. E aí ele sai da questão até do Hamas. Ele amplia todo palestino. Todo palestino. Vamos botar olha aí, aqui, ó. Cláudio Lotenberg, Chico, só um instante. Vamos. Depois, a Mônica Bergamo publicou
que os judeus progressistas acusaram Lautenberg de visão racista por causa dessa frase, e aí ele apagou esse pedaço do texto. Então, é nesse ponto que nós estamos, é com essa gente que o Brasil está lidando, né? Com esse tipo de governo apoiado por esta comunidade. Uma parte até se apresenta como uma comunidade moderna, ocidentalizada, muito democrática, mas apoia um genocida e escreve frases racistas no jornal, Chico. Poderia ter escrito, né? Não os judeus, mas Netanyahu e seus apoiadores são misóginos, homofóbicos, violentos e antidemocráticos. Antidemocráticos é até um exemplo disso aí hoje, né? Hoje, nós vamos trazer. De antidemocracia desse carniceiro de Tel Aviv, porque é o nome que ele vai ganhando, né? É o carniceiro de Tel Aviv. Aliás, protestos fortes, a gente mostrou em Paris, em Berlim, contra Israel e no México também. Olha, houve uma espécie de cerco à embaixada israelense na cidade do México, o povo protestando, o povo mexicano, firmemente. O México, o governo do México é um daqueles que está também firme, denunciando o absurdo cometido por esse governo, que, além de tudo, como lembrou aqui o Chico, hoje teve ato de censura. O jornal Haaretz, que é um jornal progressista, um jornal democrático, um jornal, enfim, que é crítico a Netanyahu, foi censurado pelo governo. Um governo que já expulsou a Al Jazeera. Olha aqui, está publicado, o jornal foi obrigado a sair assim. Lembra o Estadão, né? A ditadura brasileira com a publicação de receita de bolo, porque era proibido. Cobriram. Tem trechos que foram vetados pela censura militar do Netanyahu. O que eles fizeram? Em vez de não publicar, eles publicaram coberto, para deixar claro que houve censura. Então, como é que vem falar que é uma luta de um governo democrático contra as trevas? Porque os israelenses, alguns, dizem isso. Estamos combatendo contra as trevas. Somos a única democracia naquele setor. Que democracia? Isso aqui já virou o fio. Então, o Lula retirou o embaixador e essa crise se aprofunda. Nós vamos seguir acompanhando essa situação terrível em Israel. Vamos falar bastante também, agora mudando de assunto e já trazendo para o tema com o qual a gente abriu aqui esse Série Notícias, segunda edição. A crise política gerada pelas derrotas de ontem no Congresso. O que o Lula pode fazer? O nosso colega, o Renato Rovai, da revista Fórum, escreveu esse artigo aqui hoje. Lula precisa reagir e fazer reforma ministerial antes que seja tarde. E o Rovai não é daqueles assim apavorados nem anti-Lula, muito pelo contrário, né? Sim, bem sensato, bem sempre. Sensato. Ali na... E ele está dizendo, se um processo de impeachment for construído com o apoio da mídia e do mercado, o Lula vai se tornar refém desse Congresso. Porque para evitar o impeachment, precisa de 137 votos. É o que o Lula tem hoje, assim, na conta do chá. Porque ontem teve 130, 125, 130. Olha, é a situação muito complicada, mais complicada dos 3 governos do Lula. O Lula teve 2 governos. Não é tão grave como a situação vivida pela Dilma no segundo governo, mas é uma situação politicamente complicada. O que é diferente da Dilma? E o Chico Sá abriu falando disso. Não tem crise econômica. O Brasil está crescendo 3% ao ano, vai virar a 8ª economia, está retomando emprego. Não é um crescimento estrondoso, mas é algo razoável. A economia está controlada e a inflação também. Imagina se não tivesse, Chico Pinheiro. Então, é algo para a gente analisar aqui. Como é que o Lula tem que reagir? Né? O Rovai está propondo uma reforma ministerial. Eu acho que tem que fazer a reforma, mas esse ano, a partir de agora... O que teve de derrota é o que foi, acabou. Praticamente não se vai votar nada importante. Tem eleição, vai correr tudo que é deputado para as suas bases, a maioria é candidata nos seus municípios. A gente não vai ter jogo pesado mais em Brasília praticamente esse ano. Mas se a base não está respondendo em nenhum momento, para que está dando o ministério se os caras não votam, só votam contra? Então, essa é uma pergunta, e daí acho que a partir daí nós vamos trazer o Jorge Misael e a Elô Vilela de Brasília, para fazer a análise do que aconteceu ontem, constatar que aconteceu e daqui para frente o que acontece com o governo. Porque também não é assim, está desmontando tudo, não é que é uma crise absoluta, mas é um sinal amarelo, né, Chico Pinheiro? Porque quando impõe uma derrota dessa, e aí o Rovai coloca muito bem no texto dele, fala... tem que constatar a realidade. Alguma coisa deu errado na montagem do ministério. Você monta um ministério abrindo espaço para a União Brasil, para a PP, para a MDB, e na hora da votação os caras votam contra o governo? E não é só ministério.
Caixa Econômica, Banco do Brasil, você entregou muita coisa. Caixa Econômica, estrutura super capilarizada, está no país inteiro cheio de grana. Vai ser comitê eleitoral para prefeitada de oposição. Se a gente acha ruim esse Congresso, né, que amordaça o Lula, que amarra as mãos do Lula, espere o próximo. Porque o próximo será feito tendo como cabos eleitorais os prefeitos que vão eleger agora e vereadores pelo Brasil inteiro. E eu não tenho dúvida nenhuma que, irrigados com as verbas do orçamento do Lira, né, que esse Congresso, que essas prefeituras e câmaras de vereadores vão dar milhares e milhares e milhares de cabos eleitorais pagos pelo dinheiro público para garantir 2026. Eu vou só voltar aqui e reocupar aqui a minha posição aqui na mesa. Boa. Porque provavelmente a gente já tem aqui a Heloísa Vilela preparada para entrar e o Jorge Misael também, não é isso? Me diz aqui a nossa produção, a nossa edição. Então vamos chamar os dois aqui para essa conversa. Elô, Jorge Misael, bem-vindo. Eu costumo conversar com o Jorge, costumava, né, mais pela manhã no nosso ICL Notícias Primeira Edição. É um prazer também estar com a presença do Jorge e a Elô, que quase todas as noites está por aqui, né? E o Jorge, parabéns, que hoje é o seu dia, né, Jorge? Feliz ano novo. Hoje é meu dia, graças a Deus. Graças a Deus, hoje é quarta-feira. Viva Jorge Misael. Viva Jorge. Vamos direto para o assunto. Os dois, a Heloísa Vilela e o Jorge Misael, acompanharam de perto o dia de ontem no Congresso. Foram 3 grandes derrotas. Nós vamos trazer aqui para a tela as 3 principais derrotas. Depois o Misael vai explicar para a gente que houve outras votações, né? Mas essas foram as 3 principais. Vamos colocar na tela aí, ó. Foram derrubados o veto da saidinha dos presos, veto 8 de 2024, o veto 45 da lei que facilita a regularização de terras na Amazônia, né? E foi mantido, aí foi uma derrota do governo, mas foi a manutenção de um veto, que era um veto do Bolsonaro, da criminalização das fake news. Então eu parto dessas 3 derrotas do governo para a análise de vocês. Elô, começamos por você ou a gente passa para o Misael fazer essa análise? Vocês é que se decidem aí no estúdio em Brasília, por favor. Olha, eu vou passar para o Misael fazer essa análise, porque a gente falou um pouco disso ontem, mas como ele conhece profundamente esses assuntos, eu prefiro começar com ele e a gente dar sequência. Tá bom. Vamos lá então, meus amigos. A gente acompanhou toda a sessão ontem e o que percebemos desde o início da votação foi uma verdadeira confusão da base aliada. Basicamente porque existem 5 pessoas responsáveis por fazer essa articulação de governo e cada uma das 5, eu vou nominá-las na sequência, parece que falava um idioma diferente. Parece que tinha um tipo de encaminhamento, tinha um acordo para ser estabelecido e acabava por deslegitimar os seus colegas. Eu estou falando aqui mais precisamente do ministro Rui Costa, da Casa Civil, o ministro Alexandre Padilha, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e também o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner. Cada um desses 5 personagens ia a campo negociar pontos importantes e cada um traduzia esses pontos importantes de uma negociação individual. Ou seja, parece que esses 5 personagens não conversaram antes de começar a reunião e eu brincava com os colegas do N1 que quando começou o jogo, quando a sessão começou, parecia aquele jogo, Chico, do 7-1 do Brasil. Era derrota atrás de derrota, agonia atrás de agonia e o governo não conseguia estabelecer a sua base de apoio. Tanto é que a reunião foi pausada para chamar os líderes de um colégio de líderes para conversar, porque a reunião está ficando muito vexatória para o governo. Uma série de votações no placar geral ficou 7-3, mas esse 3 ainda pode ser avaliado como um 8-2 ou 8-3, a depender da votação, porque toda vez que tem um veto presidencial, o que isso significa? Significa uma discordância do presidente da República sobre um projeto que foi aprovado pelo parlamento. Então, o projeto passa pela Câmara, pelo Senado e vai para o presidente da República, que pode sancionar, ou seja, concordar com esse projeto, ou pode vetar, dizer, eu não concordo porque esse projeto interfere em cláusulas nacionais, em questões constitucionais ou questões orçamentárias. Uma vez que ele discorda, apresenta o veto, esse veto volta para o Congresso Nacional e a base de apoio do governo tem o dever de manter o veto presidencial. E esse dever não foi cumprido. Eu falava com a Elô aqui agora há pouco. Todas as votações que acompanhamos ontem deu 120, 125, 130, ou seja, a oposição se agrupou em torno de um conjunto de 350, 370 deputados e consolidou essa votação ao longo de toda a noite de ontem, o que acabou configurando uma noite péssima para o governo em termos de resultado.
Misael, eu queria... Eu só acrescentaria... Elô, só antes de passar para você, ele falou da falta de articulação política ontem, só para a gente atualizar, no dia de hoje, depois da derrota, hoje pela manhã, o presidente Lula teve uma conversa com os líderes do governo no Congresso. A decisão é intensificar a articulação política. Olha, parece aquela coisa de sempre, né? Deu errado, vamos melhorar a articulação política. Assim, qual é a leitura que você faz disso? Assim, caiu a ficha para o governo... A reação das lideranças do PT, eu não vi reação hoje, parece que sumiram das redes sociais. Muita gente não está botando a cara aí para assumir a derrota. Então, a sua avaliação, Elô? Então, eu ia falar justamente disso. O que eu vi ontem no Congresso foi a ausência de articulação. Você imagina que no meio da votação eles convocam uma reunião para tentar articular? É tipo um técnico de um time de basquete que está vendo que o jogo está perdido, pede lá um intervalo, né? Pede um tempo para reconversar. Isso não existe numa votação dentro do Congresso Nacional. Ou você já chega lá articulado, ou já era. Agora, eu vou acrescentar um outro ponto aqui, que é uma conversa que eu já venho tendo com o Misael, faz tempo, desde o começo do ano. A gente já sabia que o esforço todo do governo era para passar as medidas da área econômica, a agenda econômica do governo. E para passar essa agenda econômica, quem tem só 120, 130 votos, dependendo da votação, faz o quê? Dá a Caixa Econômica para um aliado do Lira, né? Dá mais ministério, dá diretoria de agências, de várias agências. Então, foi assim que o governo conseguiu passar as medidas econômicas. Se quiser passar algo mais, vai ter que entregar mais. Vai entregar o que agora? Vai entregar Ministério da Saúde? Não entrega de jeito nenhum. Já disse que não abre mão do Ministério da Saúde como está com a Anísia. Não vai entregar o Ministério do Meio Ambiente, porque os investidores internacionais nessa área de meio ambiente confiam na ministra Marina Silva. Ele não vai tirar a Marina, ele é leal à Marina. Então não tem mais muito espaço. O que eu acho que é importante pensar, e eu concordo demais com esse artigo do Rovai, é numa reforma ministerial que garanta votos. É impossível, inaceitável, inadmissível que você coloque esses ministros do União Brasil, de outros partidos, dentro da esplanada e não tenha voto nenhum. Você tem que trazer pelo menos 10 votos de cada partido desses. É inaceitável isso. Que acordo é esse? Você só está dando ministério para eles terem prestígio político e dinheiro e eles não dão nada em troca? Tem alguma coisa muito mal organizada nesse acordo. Chico Pinheiro. Olha, são 513 deputados. O governo não consegue mais do que 130, vai. Quer dizer, você entregou tudo, entregou ministério, entregou emenda, dinheiro, entregou Caixa Econômica, diretorias. É a política do toma lá, dá cá, mas dá cá, né? Só toma lá, não. Dá cá. O governo tinha, né? Esses caras tinham obrigação, né, de dar o retorno ao governo. Então, na hora do toma lá, eles levam. Na hora do dá cá, não vou dar, não. Então é o seguinte, começa a cortar as asinhas, até porque o que o governo conseguiu aprovar, né, de importante, na parte que foi até agora da reforma tributária, tudo isso, era também do interesse deles. Não é nada de interesse do governo, é interesse do país, mas era interesse desse grupo do que é de centro-direita. Do lobby da economia do Brasil. Claro, né, essa centro-direita, que inclusive deixa suspeitas sobre manipulação de dados. O Eduardo denunciou isso aqui, no Banco Central para aumentar a taxa de juros. Mas sabe o que é que eu tenho um entendimento que os caras, a leitura dos 513, a leitura do conjunto, e aí também colocando o Senado, é que, olha, o que foi essa reforma, esses cargos, Caixa Econômica, tudo isso, já foi pago. Foi pago nas votações econômicas. Pago na reforma, pago no marco... Então acabou o negócio. Pago no teto de gasto, a troca do teto pelo marco fiscal, pago em coisas que o governo... Pago em tirar o Bolsa Família do teto do marco fiscal, pago em tirar o Fundeb. Então, Chico, então vamos tirar essa cambada do Centrão de lá. O governo, então, tira todo mundo... E quero ver, vamos fazer o quê? Dar impeachment? Se é para perder, né? Se é para perder. Tira. Mas parece que o entendimento é esse e que venceu. O acordão venceu na reforma tributária.
precisa realmente, eu acredito que fazer outra reforma. Mas faz uma reforma antes da decisão, antes da nova presidência da Câmara, antes da eleição municipal, ou deixa para depois? Essa é a minha dúvida. Agora, talvez o Misael tenha uma resposta mais... Eu queria trazer para o Misael... Eu queria, então, aproveitar... eu queria aproveitar e somar essa pergunta ao Misael, Rodrigo. Se, além disso, ele acha que existe o risco de impeachment, se começar a mexer muito e tirar esse pessoal da esplanada, né? Como é que fica o futuro breve, imediato? Olha, eu entendo que são perguntas muito relevantes. A gente vai precisar de um exercício bastante rebuscado para tentar endereçá-las da forma mais adequada possível. O que a gente pode ver aqui são 2 pontos centrais que eu queria trazer para a gente refletir. O primeiro, em torno do calendário desse ano. É um calendário muito curto em termos de votação. A gente está chegando agora no mês junino, em que muitas festas do Norte e do Nordeste acabam por inviabilizar a votação de matérias no Congresso Nacional. Na sequência, a gente entra no recesso parlamentar na segunda quinzena de julho. Depois disso, em agosto, já começam as pré-campanhas eleitorais, do ponto de vista de legislação mesmo. Isso vai até outubro. Ou seja, a gente vai ter espaço entre o meio de junho, o início de julho e após as eleições em novembro. Ou seja, um calendário muito curto. E aí, voltando agora em relação aos números. Por que avaliar esses números de deputados em torno de 130 é relevante? Porque para votar, Chico e meus amigos, uma matéria de envergadura constitucional, por exemplo, o presidente precisa de pelo menos 308 votos. Para alterar a Constituição Federal em termos de estrutura constitucional, para fazer reformas estruturantes, como o mercado adora falar, precisa ter pelo menos 257 deputados. E ele não está chegando nem perto desse valor. Então, uma proteção para o impeachment, ou seja, um escudo para o impeachment, precisaria estar em torno de 200 votos para o presidente da República conseguir, de alguma forma, ir se articular e proteger o seu mandato. Então, eu entendo que esse ano vai ser de sobrevivência até conseguir viabilizar, articular uma mesa diretora, tanto na Câmara quanto no Senado, que seja um pouco mais sensível às causas sociais do que a dobradinha Arthur Lira e Rodrigo Pacheco tem se mostrado. Tem sido um período difícil e vai se intensificar à medida que chegue perto dessa mudança nas composições das mesas diretoras. O que se viu até agora para o governo, que não buscar uma candidatura própria na Câmara e no Senado, tem sido provado como um erro. Ele apostou numa articulação, numa ponderação por intermédio de Rodrigo Pacheco, que não se viabilizou. Apostou num grande poder de fogo de articulação de Arthur Lira, que foi o primeiro a aceitar o resultado das eleições, mas que poderia, de alguma forma, aderir de momento simultâneo à pauta do governo, mas que também não aconteceu. Ou seja, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Pacheco têm as suas próprias pautas e não vão lutar para viabilizar governo algum. Eles estão lá lutando por suas próprias pautas, por suas próprias candidaturas. Então, agora na sucessão, vai ser uma chance única do governo repensar aquilo que eu venho dizendo aqui no NU há muito tempo. A lógica do governo mudou. A gente não fala mais de presidencialismo de coalizão, em que você entrega cargos e orçamento para votar pautas, para conseguir apoio. Agora a gente vive em um momento chamado de parlamentarismo orçamentário. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os próprios parlamentares já têm poder de emenda, eles já têm orçamento. O que eles querem saber é quando a sua emenda vai ser implementada. Então é uma outra lógica do jogo em que parece que o governo ainda não aprendeu. Ele ainda não se situou que entregar cargos não vai garantir votos do União Brasil, do MDB, nem do PSD. Ele precisa articular diferente essa agenda de pagamento de emendas, porque esse formato não está funcionando até agora. Misael, era justamente esse ponto que eu ia te trazer, você já adiantou. Muito bom. Lula parece que opera ainda na lógica dos 2 primeiros governos dele, dos 2 governos da Dilma, que era, vamos contar quanto cada partido tem, dou 2 ministérios para esse partido, ele me garante 30 votos. Isso funcionou na época, funcionou com o Fernando Henrique também. Funcionou. Né? Agora não funciona mais. Não funciona mais, mudou a lógica. E não funciona. Porque houve essa virada que o Misael explica, principalmente a partir do Eduardo Cunha e Arthur Lira, né? Quer dizer, o Congresso capturou um pedaço da administração pública e isso parece que é definitivo. É uma outra lógica. Então, temos que ficar muito atentos a isso. Agora, Misael, eu queria avançar um ponto. Nós estamos fazendo aqui a análise política e vamos continuar fazendo. Teve uma derrota específica que foi a questão das fake news. E os bolsonaristas mergulharam de cabeça. Para eles era... tinha que ter essa vitória para manter lá o veto do Jair Bolsonaro. Foi um liberou geral das fake news com esse voto no Congresso. Hoje, quem deu a resposta não foi nenhuma liderança da esquerda, do PT, do setor progressista, foi o Alexandre de Moraes. Vamos assistir o recado que ele mandou. A desinformação,
as notícias fraudulentas, as deepfakes, as notícias fraudulentas agora anabolizadas pela inteligência artificial, não é mais possível que toda a sociedade e todos os poderes constituídos aceitem essa continuidade sem uma regulamentação. Muito bem, olha, a fala dele. Misael, se você quiser, eu sei que o Jorge Misael tem horário, a gente precisa daqui a pouco se despedir, a Heloísa continua. Quer arredondar esse tema das fake news? O Alexandre de Moraes aproveitou e mandou o recado. Parece que resposta, se vier, vai vir do Judiciário e não do Parlamento, né? Infelizmente, o que se prova é que, de novo, em um fenômeno recente, esse das fake news, o parlamento não consegue responder na velocidade devida. E óbvio que vai ter que ter algum tipo de regramento, algum tipo de freio para as eleições que estão aí. A gente está em pleno ano eleitoral em que não há tipificação clara, não há punição e não há regramento no nosso Código Penal para aquele difamador, para aquela pessoa que usa de mecanismos quase que industriais para o compartilhamento de informações falsas. Era isso que estava no veto, que Jair Bolsonaro não quis manter na lei, foi Jair Bolsonaro que vetou e o governo tentou, quase que no seu romantismo, com seus 100 deputados, derrubar o veto. De novo, para derrubar o veto, o governo precisaria ter, no mínimo, 257 votos. Não chegou nem perto disso e, claro, que a bancada bolsonarista comemorou, compartilhou vídeos e o plenário virou quase que uma live instantânea parlamentar, quando se deveria debater com profundidade o impacto dessa política pública super importante, super relevante. Então, de novo, a gente vai viver um período eleitoral nebuloso em que a legislação eleitoral e penal não conseguiu ser viabilizada e ser fortalecida ao ponto de dar segurança jurídica. A gente vai viver um ambiente de insegurança jurídica pela falta de uma lei que diz o que é fake news, quais são as punições e penas para quem compartilhar. Então, sim, infelizmente, o Legislativo não correspondeu à expectativa nacional de regular e, de alguma forma, trazer segurança para todo mundo que vai ficar nesse guarda-chuva de disseminação constante de fake news logo ali na frente. Muito bem, Jorge Misael, com isso eu me despeço, a gente se despede, né? Agradeço demais a sua participação aqui no ICL Notícias, segunda edição. A gente volta a se falar. O Misael está sempre no ICL Notícias, primeira edição, mas tem que vir mais aqui à noite com a gente também. Por favor, Misael. Obrigado, viu, querido? Lembra da gente. Será uma honra. Valeu. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, Misael. Feliz ano novo. Parabéns, querido. Valeu. Muito Obrigado. bem. Eu queria ficar ainda nesse tema das fake news, Heloísa, Chicos, né? Para a gente fazer uma avaliação aqui que é a seguinte: os bolsonaristas fecharam questão e queriam manter a possibilidade de mentir, que o Chico disse é o alimento deles. Agora, o que chama atenção, Heloísa, além dos 110 votos, 100 e poucos, que o bolsonarismo raiz tem, o tal do centrão e a direita liberal votaram junto. Então, eles mergulharam nesta mesma escolha, eles foram a reboque do bolsonarismo, aprovando o liberou geral das fake news. O Moro até subiu na tribuna e falou, não, eu vou votar a favor e tal. O que isso significa? Eles não percebem que eles vão ficar a reboque dessa extrema-direita? E aí o centrão é o jogo da política. Se o jogo for da mentira, das redes, Chico, essa turma da centro-direita não aprendeu nada. Eles acharam que iam dar o golpe contra a Dilma e ficar com o poder. Foram atropelados pelo bolsonarismo. Agora eles acham, vamos apostar em fake news. Eles não vão se dar bem, quem vai se dar bem é o Pablo Marçal da vida, são os Kim Kataguiri da vida, é a turma que fez live ontem lá dentro do Congresso Nacional, Chico. Mas eu não sei se está todo mundo junto, né? Aliás, quem foi brilhante numa análise dessa ontem, eu vi aí nas redes, foi a Natuza Neri. É justamente por aí que ela a falou. tese Parabéns, dela é Natuza. dentro dessa linha, que não foi só a turma folclórica da extrema-direita, não. Estava lá. A Natuza foi brilhante. Ele falou, olha, não se iluda, não tem mais esse negócio da extrema-direita. É tudo lá de lá. E o lado de lá não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com seus interesses imediatos. Mas será que a médio prazo, Heloísa, essa turma... A gente olha até o cenário aqui de São Paulo. Você tem ali concorrendo, o Ricardo Nunes. É isso que eu ia falar. Então, Elô, fala você então, que eu já falei muito. Fala você, por favor, sobre isso. isso. Eu ia falar justamente isso, porque a gente está vendo cada vez mais esse povo chamado centro se juntando a essa força, né, da extrema-direita, como está acontecendo aí em São Paulo e como promete acontecer no cenário nacional, porque você tem aí a elite brasileira, a Faria Lima, a grande mídia, né, todo mundo correndo para o lado
do governador de São Paulo, tentando vender o Tarcísio como uma opção equilibrada, né, possível, racional, para o Palácio do Planalto. Então, isso já está acontecendo, né? Esse imã do bolsonarismo já está trazendo muita gente que deveria ter pensado um pouquinho mais nos últimos 4 anos, ou nos últimos 5 anos atrás, né? E os 4 anos seguintes, os 4 anos do governo Bolsonaro, lembrar como é que foi, o que ele fez com o Brasil, porque parece que a memória dessa gente, assim, se apagou muito rápido, né? Mas eu acho que isso já está acontecendo. Não, com certeza, Elô. Você decifrou a história. Você tinha, por exemplo, pegue o discurso de imprensa nas últimas eleições. Pegue em 2018, insiste com terceira via até quando não dá mais, aí mergulha um pouco ali no bolsonarismo, uma parte. Mas outra morreu gritando terceira via, terceira via. 2022, a mesma coisa. Todo mundo gritou pela terceira via, não dava mais, deram uma bolsonarizada. Agora, morreu o discurso da terceira via. Já foram direto no Tarcísio. Eu nunca havia existido uma opção tão precoce. Pega no Collor, nem o Fernando Henrique. Oxalá, olha aqui. Com o Real, foi eleito tão cedo pela imprensa como candidato. Você chamou atenção para isso. Sim. Em 2 dias, os 3 maiores jornais do país fizeram editorial idênticos. A Folha de São Paulo, o Globo e o Estado de São Paulo. Exato. Os 3 principais jornais do Brasil. Esses 3 jornalões fizeram editorial dizendo que Tarcísio é um exemplo para o governo federal de como deve tratar a coisa pública, o dinheiro público e tal. Quer dizer, já é campanha, velho, Exatamente. Campanha, já começou a campanha de... Chico, morreu a ideia. Essa mídia, ela se juntava num ensaio total para a terceira via. Aí ensaiava ali um Dória, ensaiava o rapaz lá do Sul. Eduardo Leite. O Eduardo Leite. Tinha vários balões de ensaio. Agora não teve mais. Acabou. Então, esse Congresso que vota todo unido já é essa campanha. Mas sabe o que me chama a atenção? Eu queria só chamar... A revista Veja botou uma corrida de candidatos onde nem aparece o Lula. Não tem o Tarcísio, o Zema, o Caiado, né? É isso. Leite. Mas eu queria chamar a atenção também, Elô, para o seguinte fato. Esse imã, né, que você diz, o bolsonarismo parece que puxou para o lado dele o que seria o centrão, né? Que não é tão radicalizado nessa coisa de live. O centrão faz o jogo da política, cargo, ocupação de espaço, não é tanto o jogo das lives. Mas a hora que eles apostam no liberou geral da fake news, e a gente vê aqui, por exemplo, a campanha para prefeito em São Paulo, Ricardo Nunes, ele é do centrão, é da política. Sim. Só que ele tem ali no calcanhar dele um sujeito chamado Pablo Marçal, que é o sujeito das fake news, é o sujeito das lives, é o sujeito em que a política se esvazia e tudo vira a tela do celular. Eles transformaram o Congresso Nacional nisso também, uma espécie de uma grande live. E é o sujeito que levou um grupo de pessoas... Para a montanha. Lá para o Pico dos Maris, na Serra da Mantiqueira, e quase que provocou tragédia lá. Abandonou o povo lá. Mas o que eu ia dizer ao fazer essa operação... O Centrão não abre mão da política e entrega tudo para essa outra forma de fazer política, que é live, influenciador digital, é um outro caminho. E eles vão ser engolidos por esse jeito de fazer política, Elô. O Centrão vai ser engolido pela extrema-direita se seguir nesse caminho. Ou você acha que não? É uma aliança e eles vão juntos porque tem um projeto econômico e tem já a candidatura do Tarcísio colocada à frente? É isso aí. Eu acho que nem há uma questão de projeto econômico, porque o projeto econômico, aparentemente, o que está sendo aprovado com o aval do governo é o projeto neoliberal que interessa para eles todos. Então, por aí, acho que não tem nem problema algum. Agora, eu acho que tem. A gente viu no começo, nos primeiros meses do governo, né, nos primeiros meses desse ano, algumas votações que conseguiram isolar a extrema-direita. Isso não tem mais acontecido. Eu não sei se isso é só uma questão de cálculo eleitoral por causa da eleição que está vindo aí, me parece que é,
do que qualquer outra coisa. Se você lembrar que tem pelo menos 83, 84 deputados que vão concorrer à prefeitura e que estão preocupadíssimos com o comportamento que a extrema-direita vai ter, com os temas que a extrema-direita abraça, sobretudo com a segurança pública, que levou até Maria do Rosário, que foi ministra dos Direitos Humanos, que é do PT, a votar junto contra a saidinha, que seria algo que a gente nem poderia imaginar. Isso tudo é cálculo político, é apostar na agenda da segurança pública, punitivista, de explosão de população carcerária, que vai dar incentivo às prisões particulares que querem lucrar com esse tipo de lei. Enfim, é um projeto horroroso, né? Mas que uniu essa gente toda porque eles acham que assim vão ganhar voto. Não apostaria que no próximo ano legislativo essa turma vai estar toda junta mais. E acho que cabe ao governo, num cálculo político da reforma, a possível reforma ministerial, mexer com isso e isolar ao máximo essa gente da extrema-direita. Agora, está mais do que provável. Quantas vezes eu ouvi dentro do Palácio do Planalto nos primeiros meses desse ano que o governo estava contando com o Rodrigo Pacheco, que ele ia segurar a onda, que ia evitar os exageros da Câmara. E na hora do vamos ver, o que ele fez? Ele se aliou com a extrema-direita também. E deu o troco para o governo. Então, sabe, tem cálculos bem errados aí. Na real, a gente só tinha, o país só tinha o Supremo Tribunal Federal de salvaguarda, de segurando a onda. Aí você nota também que afrouxou, que o Supremo também cedeu um pouco, recuou do conflito, porque achou que podia comprometer, inclusive, ter impeachment de algum dos seus membros depois, numa nova composição em 2026, quem sabe. Mas o STF dá uma recuada também. Então, meu Deus, está entregue às moscas. A democracia no país foi salva, né, por uma ação, primeiro, do judiciário, né, depois do 8 de janeiro. Se não tivesse ali o Poder Judiciário firme, a gente tinha sido varrido na enchente fascista. Total. É verdade. O judiciário tem sustentado muitas posições, mas vai ficando difícil. E vai ficar mais difícil ainda, eu repito, com o Congresso que virá aí. Não nos iludamos, nós não estamos entrando numa campanha municipal de prefeitos e vereadores. Já começou o jogo de 26 e começou pesado. Começou pesado. Olha, Chico, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o governo não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para voltar a fazer valer a decisão do Lula de priorizar as saidinhas. A gente tem aí a manchete, né? Porque a gente estava falando sobre isso. Vai judicializar, vai recorrer ao Supremo, não vai recorrer... Acho até previsível que não, porque a própria... O veto do Lula já é muito light, já é muito... já proíbe a saidinha. Ele vetou quase nada, né? O Lula, ele já proíbe a saidinha, contrário a uma indicação... Vamos convir, a saidinha é uma coisa que não pega muito como coisa popular. Por quê? Espalharam a coisa de que a saidinha favorece os bandidos, perigosos. Quando você vai ver, é uma minoria da minoria. Sabe o que saidinha, sabe o que esse veto, a derrubada desse veto vai fazer? A alegria do PCC. A alegria do PCC, das organizações criminosas. Isso é uma fábrica de PCC. É perfeito. O PCC se cria em São Paulo por quê? Política carcerária brutal e cruel que não deixava você ter zero direito. Aquilo cria o quê? O PCC. Agora você volta ao cenário daquilo. Vai criar mais PCCs. É o Recursos Humanos, é o departamento de pessoal do PCC que funcionou na Câmara. Olha, vamos fazer um balanço aqui. Heloísa, a gente falou o Jorge Misael. Deixa eu só te acrescentar uma coisa, Rodrigo, porque hoje, assim, o que eu ouvi do Palácio do Planalto foi realmente Lula não vai correr atrás de judicializar. A AGU disse que não vai fazer nada, mas existe uma expectativa do Planalto de que a Defensoria Pública da União ou talvez a OAB Nacional tomem alguma medida, façam alguma coisa para impedir que isso aconteça. E já existe, ontem houve um julgamento de um caso de
Minas Gerais, onde o ministro do Supremo, André Mendonça, disse que essa lei, se adotada, ela não pode ser retroativa. Quem já está preso não pode ser encaixado nessa nova lei. Então, aparentemente, ela vai ficar valendo para quem for preso depois, tipo Bolsonaro, quem sabe, né? Exatamente. Agora, você vê a gravidade disso, ao ponto do terrivelmente evangélico, o André Mendonça, ser muito sensato. Ele é sensato, ele sabe que isso é inconstitucional, que não vai dar para aplicar agora, que é só populismo para eleição, é só para gravar vídeo para eleição. Ao ponto, o bolsonarista... ministro bolsonarista do STF já rasgou isso aí. E pode explodir as cadeias e virar um problema para os governadores, né? Imagina, se você tem uma explosão, é rebelião atrás de rebelião. Ou justificar... massacres. Ou justificar uma política como a de El Salvador pelos governadores do Brasil. Sim, quer dizer, ele fazer aquilo que o Duquerque, né? Está fazendo lá. Bukele. Bukele. Porque sai prendendo todo mundo. Do Duterte ou das Filipinas. Porque eu já troquei ditador por ditador. Gente, quem pode sair agora com a lei do jeito que o Congresso aprovou ontem é quem já sai. É o semiaberto. O semiaberto já pode ir para casa. Então, é só para fazer fita para a campanha eleitoral. Então, eu queria só fazer aqui o balanço, Elô. Foram 8 derrotas nas votações, no geral. A gente falou de 3, que foram as mais fortes, né? Saidinha, Fake News e Amazônia. Mas foram 8 derrotas do governo. 8 em 11. Então, foi uma derrota, um dia de muitas derrotas mesmo, né? Eu já falei, o governo não vai recorrer ao judiciário no caso das saidinhas. E outro agravante, a Heloísa já citou aqui, mas eu vou voltar agora ao tema. Votos de dissidentes, vamos dizer assim. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, votou com a oposição. E a deputada Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, votou com a oposição nesse caso. Vamos ver a questão da saidinha. Especificamente no caso da saidinha. Vamos ver a justificativa do Contarato. A pessoa já tem inúmeros benefícios, tanto no Código Penal quanto na Lei de Execução Penal. Com a saída temporária de forma indiscriminada, 35 dias em 5 vezes por ano. Como explica isso para uma mãe cujo filho foi morto por disparo de arma de fogo, que o culpado vai ficar pouco mais de 2 anos preso? Não é razoável, disse o senador Fabiano Contarato, que tem posições de defesa dos direitos humanos, é filiado ao PT, né? Foi delegado de polícia. Foi delegado de polícia, mas está fazendo aí um discurso para agradar uma parte do eleitorado que quer ouvir justamente isso. Qual a avaliação? Teve uma avaliação sobre isso? Esses 2 votos, principalmente, chegam a surpreender. Lembrando que a Maria do Rosário é pré-candidata a prefeita. Lá vai ter uma batalha duríssima em Porto Alegre. E também votou contra a orientação do governo, né, Heloísa? Olha, Rodrigo, o voto do Contarato realmente não surpreendeu quase ninguém, porque ele é, como o Chico acabou de dizer, um ex-delegado e que tem uma visão a respeito, né, da segurança pública que não é tão próxima como da ala mais progressista do PT. Não é mesmo, nunca foi. Agora, o voto da Maria do Rosário surpreendeu muito, chocou muita gente. Como eu disse aqui, ela foi ministra dos Direitos Humanos, né? A gente sabe que ela vai ter uma disputa difícil no Rio Grande do Sul, mas vai ser sempre assim? Você vai abrir mão, né? O pessoal do PT, da esquerda, vai sempre abrir mão das suas bandeiras para poder ganhar a eleição? Quando é que você faz a disputa política das ideias? Quando é que você vai dizer que essa visão punitivista não leva a nada? É muito difícil conciliar a imagem da Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos, com esse voto que ela deu. Realmente muito difícil. Olha, num dia em que, portanto, as pessoas mais próximas ao governo não botaram tanta cara aí para fazer avaliações mais definitivas, o presidente Lula acabou falando, Heloísa, sobre um outro assunto, tentou mudar a pauta. Falou sobre juros, que é um tema importantíssimo, porque a direita quer pautar esse debate, que é um debate que é recursos humanos do PCC, como disse aqui o Chico Sá, né? Você bloquear as saidinhas. E o debate que interessa para o Brasil é desenvolvimento, né, Chico? Melhorar a economia cada vez mais. E isso está travado pelo Banco Central. O presidente Lula falou hoje sobre essa questão dos juros. Vamos acompanhar. Vamos valorizar as cooperativas. Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa de juros ainda mais barata, a spread mais barata.
Mas então, Eloy, a gente trouxe isso aqui porque parece que são dois países andando em paralelo, quase. A gente dizia aqui na abertura do programa. De um lado, você tem o menor desemprego em 10 anos nesse trimestre, a menor taxa de desemprego em 10 anos. Uma briga para baixar os juros. O país crescendo a 3%, não é estrondoso, mas é bom, né? A 3%. Né? A situação econômica melhorando. Mas, de outro lado, parece que está tudo errado. As pautas da direita vão se impondo na sociedade. Só uma coisa importantíssima que o Edu Moreira lembrou hoje no N1, no Jornal da Manhã. Não é? Cada ponto, se você pegar, abaixar a taxa de juros do Banco Central, 1 ponto percentual, 1 ponto significa, 1%, significa uma poupança para o governo de 50 bilhões de reais. 50 bilhões a cada ponto que você reduz na taxa de juros. O que isso paga? Quanto que isso significa? 50 bilhões. Você falou em agricultura familiar? O presidente Lula também falou. A agricultura familiar tem 900 milhões agora. Obteve 900 milhões de crédito. 900 milhões. São 50 bilhões, 1 ponto na taxa de juros. É forte. Então, o Lula está fazendo essa batalha e a batalha aqui que o ICL vem fazendo também, né? De questionar a história do relatório Focus, que embasa as decisões do Banco Central. Isso tudo a gente tem que continuar nesse tema, porque é tema central para o país. O que interessa para o país é isso. Se a economia vai andar mais rápido, se vai gerar mais emprego. O Lula aposta nisso e desde o começo do governo, e eu achava que ele ia conseguir desfazer o nó, viu, Elô? Muita gente apostava, acho que o Lula mesmo tinha essa aposta. Arrumamos a economia, seguramos o solavanco da tentativa de golpe de 8 de janeiro, passamos por 2023, o país começa a crescer e aí as pautas da direita vão se esvaziar. Não deu certo. A economia andou, mas as pautas da direita não se esvaziaram. Acho que esse é um resumo que nós podemos trazer hoje desse a economia não encobre mais a pauta de costumes. Não. Que era uma aposta natural de todos nós, de quem pensa de maneira mais ou menos civilizada. Bom, se a economia está bem, o povo começa a ter sinal de melhora. O que é que vai me interessar essas decisões loucas da cabeça da Damares, por exemplo? Nada. Da Damares, ou da Zanata. A gente achava que nada. Mas, sim, as pautas continuam muito fortes, serão decisivas na eleição agora de outubro. Nisso, um erro de avaliação tremendo do próprio governo, nosso também. Eu acho que é um erro, assim, eu acho que é uma luta ainda, Chico, porque fica o governo e parte da sociedade apostando, não, o que interessa é isso aqui, gente, vamos apostar nisso, desenvolvimento. E o Lula hoje, ao falar sobre juros, está apostando nisso. E a Gleisi, presidenta do PT, falou disso também hoje, Heloísa. Já passo para você comentar. Sim. Nós temos aqui a fala. Nossa, ela fala. Está aqui na tela, aí, ó. A Gleisi diz, os dados divulgados ontem pelo IBGE confirmam que a inflação está sob controle. Tende a cair mais nos próximos meses. É exatamente o contrário do que dizem o mercado e o presidente do BC, que manipulam informações. Atenção, a Gleisi Hoffmann. Que manipulam informações para pressionar a manutenção da maior taxa de juros do planeta. Essa manipulação, por sinal, vai ser investigada pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público do TCU. A análise do tal Boletim Focus, diz a Gleisi, que só houve bancos e corretores, indica a atuação de um cartel criminoso que faz operações pessimistas, projeções pessimistas para pressionar os juros. O BC de Campos Neto vai terminar como um caso de polícia. Parabéns, ela diz, ao economista Eduardo Moreira, que foi o primeiro a denunciar o escândalo, Heloísa. Então, a Gleisi também nessa pauta e a direita na outra pauta. Que pauta que vai vencer no Brasil, Heloísa? Olha, e a verdade seja dita, a Gleisi está nessa pauta e o presidente Lula abraçou essa pauta desde o começo do governo. O Lula deu muito pau no Campos Neto nessa taxa de juros e a Gleisi falou de uma maneira muito veemente. Durante meses ela fez campanha contra essa taxa de juros, porque ela sim, estrangula o país sem necessidade, não tem por que essa taxa estar na altura que está, a não ser pelo interesse político de sabotar o governo, não tem justificativa mais. Então, eu acho que é esse o caminho, essa é a grande briga, porque esse é o nervo central da situação da desigualdade brasileira. Se você não tem como fazer essa taxa de juros cair para fazer a economia crescer, gerar emprego e renda, você não consegue combater a desigualdade, que é o tema
número 1, 2, 3, 4 e 5 desse governo. Muito bem. Pessoal, eu vou me despedir aqui da Heloísa Vilela, esteve com a gente aqui desde o começo do ICL Notícias, segunda edição. Nós vamos já com o Guilherme Amado, vamos seguir nos temas de Brasília. Obrigado, Heloísa, pela participação. Bom feriado para você, Elo. Bom feriado para vocês também. Valeu. Obrigado, querida. Muito bem. Muito bom. Heloísa Vilela. Vocês querem comentar sobre isso, essa disputa de pauta? Chico, você ia falar alguma coisa, né? Mas... Eu ia dizer o seguinte, não sei se como é que funciona isso. Mas em vários momentos, desde que o presidente Lula assumiu, tanto ele quanto alguns ministros, eles têm direito, está previsto, né? Eles podem fazer pronunciamentos em cadeias de rádio e televisão, de assuntos não que sejam partidários ou de interesses eleitorais, mas que sejam do interesse do país. Por exemplo, a própria questão do Rio Grande do Sul, eu sei que o presidente falou várias vezes nos telejornais de todo e nas redes sociais. Né? Mas, diante daquilo, pode sim o presidente reivindicar o horário de rádio e televisão às 8 da noite, fazer o seu pronunciamento e colocar as coisas no devido lugar. E falar, olha, não venham com conversa, isso é falso, a verdade é essa e tal. Eu não vi ainda, vi ainda o presidente nem o ministro usar desse... Mas no tempo das redes sociais, será que teria um efeito? Eu acho que tem. Ajuda a quebrar. Outra rádio e televisão. Você joga ali, que é um pouco antes do Jornal Nacional, para pegar só o programa. Pega a novela, pega. Você faz um pronunciamento forte, dizendo o que é fake news, dizendo quanto mandou para o Rio Grande do Sul. Pega os evangélicos que estão no Record. Você diz, inclusive, que a Prefeitura de Porto Alegre que teria que cadastrar as pessoas e a Prefeitura deixa de cadastrar, prefere falar mal do presidente e a cadastrar as pessoas para receber essa bolsa dos R$5.100. Então, faria sentido um pronunciamento. E o público, o eleitor do Lula, as pesquisas mostram isso. O eleitor do Bolsonaro se informa mais pelas redes sociais. O eleitor do Lula, e ele tem perdido um pouco de apoio, não muito, mas tem perdido, se informa mais pela TV, é um eleitor que se informa de maneira tradicional. Peraí. O eleitor de Bolsonaro se informa pelas redes sociais. Não! Parte dos eleitores. Parte. Há uma grande parte de bolsonaristas que se informam dentro de templos supostamente evangélicos, mas, na verdade, templos como o de Malafaia, que são políticos, né, e que tem pregação política lá dentro. Quer dizer, muitos se informam ali. Agora, estão vendo lá a minissérie bíblica, não sei o quê, da Record, entra o presidente falando isso aqui é mentira, isso aí, sabe? E sereno. Perfeito, eu acho que tinha que usar mais, Bom, vamos trazer aqui para esse debate o Guilherme Amado, que já está a postos lá em Brasília. Para continuar nesse tema, Guilherme, bem-vindo, boa noite. Continuar nesse tema aqui das derrotas de ontem do governo Lula no Congresso. A falta de apoio do governo é grande, é tão grande que a equipe tem deixado de enviar a articulação política do governo alguns temas para a Câmara e o Senado, temendo que eles sejam derrotados. Um exemplo disso é a discussão sobre a crise climática. Eu queria que você explicasse isso melhor para a gente. Guilherme, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chicos. Boa noite à nossa audiência. A situação não é de agora, a avaliação do Palácio Planalto de que a articulação política tem muita dificuldade, vem desde o ano passado. A gente hoje está discutindo o rolo compressor de ontem, ano passado a gente estava discutindo aquele rolo compressor que impediu que o Lula formatasse o governo do jeito que ele queria. Vocês lembram? Foi a primeira grande derrota do governo. E isso tem feito com que diferentes áreas do governo segurem projetos, segurem discussões, não enviem para o Congresso determinadas pautas em que há avaliação da Secretaria de Relações Institucionais que elas teriam dificuldade. Uma delas é a criação da autoridade climática, que vocês devem lembrar, passou a ser muito discutida na transição. A Marina Silva defendeu a criação dessa autoridade climática. Havia até, na época da transição, uma dúvida sobre para onde a Marina iria. Chegou-se a cogitar que ela talvez fosse para a autoridade climática em vez do Ministério do Meio Ambiente. E o que ficou decidido é que a Marina ficaria no Ministério do Meio Ambiente, ajudaria a desenhar o que seria essa autoridade climática e a importância dela para conseguir que diferentes órgãos do país, empresas, diferentes níveis de governo adotassem medidas para diminuir a emissão
de gás carbônico e o cumprimento das nossas metas climáticas como país, e o fato é que isso não avançou. E uma das razões pelas quais o governo não colocou isso para frente, a razão central, é que há uma avaliação da Secretaria de Relações Institucionais, né, o Ministério do Alexandre Padilha, de que se isso for para o Congresso, há uma grande chance de derrota. Por medida provisória, jamais. Esse foi um feedback recente que o Padilha deu para a Casa Civil, para a própria Marina, que por medida provisória não andasse, porque havia uma tendência forte de que o Congresso deixasse essa medida provisória caducar, como a gente chama, né, que passam aqueles 90 dias de iniciais, que a medida provisória já entra em vigor com força de lei, né, com a força da caneta presidencial, e não fosse votada. E se mandar como projeto de lei, né, que aí ela só entraria em vigor depois de aprovada, a tendência é que aquilo ou tivesse uma tramitação célere, mas negativa, quer dizer, uma tramitação para a reprovação, ou sequer andasse e ficasse em discussões intermináveis sem que avançasse no Congresso. Não é só a autoridade climática, vários outros projetos têm passado por isso, coisas que estão atualmente no Senado, na Câmara, e o Palácio do Planalto decidiu puxar o freio. O PL das fake news é outro exemplo. Hoje, a avaliação do Palácio do Planalto é que não tem clima para votar a PL das fake news. O Arthur Lira, no biênio do Arthur Lira, não vai se insistir mais para retomar esse tema e vão voltar a avaliar de acordo com o próximo presidente da Câmara. Hoje, no caso do PL das fake news, ele está parado na Câmara, né? Ele voltará para o Senado após as mudanças que certamente a Câmara vai fazer no texto que já foi aprovado no Senado. Guilherme, tem esse mal-estar, para dizer assim, um pouco, entre o Lira e o Alexandre Padilha, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, e o Alexandre Padilha. Houve até aquela crítica pública, né, do Lira contra o Alexandre Padilha, mais do que uma crítica, um ataque mesmo, né? Depois ele até pediu desculpas e tal. Tem algum debate no governo sobre mudança na articulação política que poderia chegar até a troca do próprio ministro ou de mais de um ministro nessa área? Chico, você ia falar sobre isso também? Não, do time, o calendário da reforma, de quando o Palácio do Planalto imagina essa reforma pós-eleição, depois do novo presidente da Câmara. Tem um calendário assim na cabeça dos assessores do Planalto, Gui? Guilherme. Opa, Guilherme nos ouve? O Guilherme travou, gente. O Guilherme ficou até travado com uma cara assim de que estava prestando muita atenção na pergunta. A pergunta era difícil. A pergunta era muito difícil. Mas esse time realmente... Aí, voltou, Guilherme. Voltou. Ele ouviu, acho que ele ouviu a pergunta. Diga, Guilherme. Ouvi a pergunta, né, sobre a situação do Padilha. E também o timing, o Chico Sá complementou o timing de fazer uma eventual reforma mais ampla do Ministério. Seria depois da eleição, depois escolhido o presidente da Câmara, em fevereiro do próximo ano. O que é que está na cabeça do entorno ali do Lula em relação à reforma ministerial, Gui? Eu vou começar pela segunda pergunta, gente, porque acho que uma coisa está conectada à outra. Na semana retrasada, quando teve a demissão do Jean Paul Prats e a substituição, a ida do Paulo Pimenta para outro ministério, né, que o discurso oficial é que é uma ida temporária, mas grande maioria do governo avalia que não é temporário, que o Paulo Pimenta não voltará para a SECOM, todo mundo achou que tinha começado sem que tivesse sido avisado uma reforma ministerial, né? A Petrobras ela é mais que muito ministério, né? Então ali todo mundo tomou um susto com aquelas duas substituições, né? Embora a saída do Prat estivesse sendo falada e cogitada há bastante tempo, o Lula comentou pouquíssimas pessoas que faria naquele dia. E aí todo mundo falou, e começou então a reforma ministerial que estava todo mundo aguardando. E o Lula não fez mais nenhuma mudança. Mas volta e meia o Lula manda recados, e às vezes recados que não são óbvios, né? São por gestos, são por não convidar determinados ministros, não ouvir determinados ministros. Ele manda esses sinais
de descontentamento com um ministro ou outro. Mas o fato é que não tem nada hoje planejado de quando vai ser essa reforma ministerial. Seria lógico haver depois da eleição? Poderia, mas aí vamos lembrar que a gente vai estar passando por uma eleição de presidência da Câmara e presidência do Senado. Seria talvez mais adequado esperar ver quem serão os presidentes da Câmara e do Senado e ver o que precisa arrumar no jogo. Mas oficialmente, planejado hoje, o que a gente ouve no Palácio do Planalto é que não há. Isso tem a ver com a situação do Padilha, porque tem uma avaliação quase que unânime no governo de que o Padilha faz o que é possível. Assim, não tem erro do Padilha nessa história, né? Esse cargo é um cargo muito difícil da articulação política, né? Teve uma época que se falava, ele o ministro das Relações Institucionais é um eterno garçom, que leva e traz pedido, né? Ele não tem um poder de fato. E vários outros ministros das Relações Institucionais foram criticados pela forma que eles atuavam. Às vezes eram ministros com pouco contato político, que conheciam um pouco de Brasília. Não é o caso do Padilha. O Padilha é muito bem relacionado politicamente, entende como é que funciona, já foi ministro, inclusive das Relações Institucionais nos 2 primeiros governos Lula, acho que no segundo, né? Depois foi ministro da Saúde da Dilma. Ele sabe onde ele está pisando. Agora, as regras são completamente diferentes, né? O orçamento secreto inaugurou uma nova forma de relação entre Planalto e Congresso. E antes disso, a partir da presidência da Câmara do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha mostrou como que os deputados conseguem arrancar muito mais do presidente da vez com uma postura quase que de chantagista, né? E depois do Eduardo Cunha, com maior ou menor responsabilidade, quase todos tiveram um pouco esse papel, né? E o Arthur Lira não faz diferente. Agora, o fato não está dando certo com o Padilha, por melhor, mais competente que ele seja, por mais habilidoso que ele seja. E aí tem gente falando, não seria o caso de tentar com outra pessoa? Eu pessoalmente acho que o problema não está no Padilha, eu acho que o problema está no Congresso, né? É tentar encontrar no Congresso uma forma de acessar e construir uma maioria que rompa com esse estado de coisas que a gente está, né? Hoje, sobre vários temas, a gente está vivendo um parlamentarismo branco, né? Em vários momentos, o presidente da República ele não consegue efetivar a promessa de campanha porque o Congresso não deixa, né? Então, isso tem que... esse jogo está desequilibrado, de alguma maneira, né? O Congresso está muito, muito poderoso e você vê esse desequilíbrio na relação com o Executivo e na relação com o Judiciário também, né? O Supremo, volta e meia a gente comenta aqui, o Supremo está tendo que entrar no jogo político, agora não mais para barrar a ameaça autoritária do Bolsonaro, mas mudando o entendimento sobre um senador como Jorge Saif, um senador como Sérgio Moro, em função de um medo do que pode vir por parte do Congresso contra eles, né? Uhum. Muito bem, queria agradecer aqui a participação do Guilherme Amado, diretamente de Brasília, sempre com a gente aqui no ICL Notícias, segunda edição, com os bastidores e essa possibilidade, ou enfim, de uma reforma na articulação política do governo, mas com essa avaliação dele, que o problema não é o ministro, o problema é o Congresso que nós temos e a dificuldade para achar uma solução dentro desse quadro. Guilherme, obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Bom programa para vocês, bom feriado. Obrigado. Valeu, bom feriado. Fala, Chico. Só uma coisinha aqui que tá certo. O problema é no Congresso. Então, a primeira coisa, só a minha avaliação, a primeira coisa, o governo tinha que realmente a sua base progressista. 130 votos. Mas jogar com esta base para dentro do Congresso. E como é que joga com os outros? A reforma ministerial, você vai tirar 6 e botar meia dúzia, dá na mesma. Tem que pegar esses caras e falar assim, o voto é por esse caminho aqui. Se não for, eu vou tomar. Você não pode continuar dando sem receber nada. Não é? Sem receber nada, só receber. Esse modelo porrada. Não deu certo até agora. Vamos chamar ao vivo o querido Leandro Demore para conversar com a gente. Ele tem novidades lá do Rio Grande do Sul, repercussão ainda da
tragédia das chuvas, né? De tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Demori, bem-vindo, boa noite. A gente vai falar sobre o aeroporto de Porto Alegre, não é isso? Boa noite, meus caras, minhas caras. Eu desculpa a nossa audiência que eu estava olhando para o lado aqui. Ao contrário da Juliana Dalpiva, viu, Rodrigo, que fica apurando coisa no celular. Eu estava vendo o jogo do Grêmio, né? Não fala uma coisa dessa. Às 7 horas, vocês me colocaram bem na hora do jogo, tá? Mas a notícia tem prioridade, então estamos aqui. É isso. Maravilha. E tem prioridade porque o Leandro Demori conseguiu questionar a Fraport, a empresa que administra o aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. O terminal continua inoperante, alagado, desde o dia 3 de maio, né? Produtores rurais e empresários estão fornecendo equipamentos para drenar a água da pista. Acho que a gente tem imagem disso, não é, pessoal? Vamos rodar? Já limparam a pista. Olha lá. A pista está aparecendo já lá. A pista já está aparecendo. Isso aí são tratores, né? Isso aí são arrozeiros, né, Rodrigo? As pessoas que têm ali, nessa volta do aeroporto, próximo ao Porto Alegre, ali tem muita colheita de arroz. Aliás, a plantação de arroz do MST, maior plantação de arroz orgânico do Brasil, ela fica ali, né? Nova Santa Rita. Nova Santa Rita, exatamente. E aí o pessoal do arroz estão acostumados a fazer isso porque o arroz no Brasil ele é plantado na água, então eles estão acostumados a secar os campos para fazer a colheita. O que é que decidiram fazer? Decidiram mandar os tratores para lá para começar a secar o aeroporto. Qual que é a grande questão aqui, Rodrigo? A questão é o seguinte, a Fraport é uma empresa alemã, tá? Sediada em Frankfurt, na Alemanha. Ela gerencia vários aeroportos do mundo, aeroportos no Peru, nos Estados Unidos, na Europa e o aeroporto de Frankfurt. E aí eu fiquei muito curioso para saber como que a Fraport tinha feito em Frankfurt no ano passado, quando o aeroporto de Frankfurt alagou também, por conta de chuvas. Teve uma enchente lá, alagou o aeroporto. Eu descobri que nessa semana, aconteceu ontem, um encontro anual dos acionistas. E na Europa é muito comum alguns grupos comprarem poucas ações das empresas, que são os chamados acionistas críticos. Eles compram ações das empresas para poder participar das assembleias de acionistas e fazer as perguntas incômodas. Eu consegui, através de um jornalista alemão, até vou pedir aqui a gentileza para a gente agradecê-lo, né? Claro. O Niklas Franzen mandou 3 perguntas do ICL para a reunião de acionistas da Fraport. E essas perguntas foram feitas ontem. E aí eu fiz perguntas para eles, perguntando o seguinte, olha, quando aconteceu em Frankfurt, vocês fizeram alguma coisa para drenar o aeroporto ou vocês ficaram de braços cruzados? Porque, olha, a Fraport não está fazendo nada em Porto Alegre, o Rodrigo. Eles não estão drenando o aeroporto está parado. Tá aí, né? A pergunta, então, aqui, viu? Tá aí a pergunta na tela. Você consegue ler? Isso. Primeira pergunta que nós fizemos. Consigo ler? Posso ler daqui, Rodrigo? Por favor. Beleza. Primeira pergunta que o ICL fez para a Fraport em Frankfurt, na Alemanha, na reunião de acionistas ontem. Isso aqui é informação exclusiva nossa aqui do ICL, tá? Também houve uma forte chuva em Frankfurt no ano passado que causou enchentes no aeroporto. Quem foi o responsável? Vocês ou o setor público? Resposta da Fraport oficial para o ICL. Nós somos os proprietários aqui. Não trabalhamos com modelo de concessão em Frankfurt. Então você não pode comparar o Brasil e Frankfurt porque nós somos os proprietários em Frankfurt. Então nós somos os responsáveis por reparar os danos. Então eles estão dizendo o seguinte, nós somos concessionários no Brasil. Eu vou traduzir o que a Fraport falou, tá, Rodrigo? Nós somos concessionários no Brasil. Nós somos os responsáveis no Brasil, do Salgado Filho em Porto Alegre, pelos lucros. Agora, se der algum problema, Rodrigo, nós não somos responsáveis por isso. Essa é a primeira pergunta que nós fizemos. Segunda pergunta que nós fizemos, se o pessoal puder colocar na tela ali, para a gente mostrar para a nossa audiência como a Fraport está lidando com isso. Por que a Fraport não está trabalhando para secar o aeroporto? Porque, de fato, não está. Não faz sentido. Veja só a pergunta, a resposta e vamos colocar de novo a imagem das bombas trabalhando. Não faz sentido bombear água se as áreas ao redor estiverem inundadas, disse a Fraport. Esse é o problema. Não podemos bombear a água porque ela voltaria a fluir. Não é apenas o aeroporto que está inundado, mas grande parte da região. Analisamos isso de perto desde o início e há medidas importantes de proteção contra enchentes que foram decididas na década de 60. Rodrigo, se a Fraport está dizendo, né, houve até mesmo uma discussão, foram necessários muitos anos para desmontá-las. Felizmente isso não aconteceu. Nada aconteceu durante décadas, uma situação muito infeliz, blá, blá, blá. Ora, a Fraport está dizendo o seguinte, nós não estamos drenando o aeroporto porque não podemos, porque a região toda está alagada. Rodrigo, olha as imagens que estão na tela, cedidas inclusive pelo pessoal lá dos nossos amigos lá do site Bairrista, né, lá do Rio Grande do Sul. Os arrozeiros estão drenando para um dique que fica ao lado do aeroporto, que a água está caindo no Rio Gravataí, não está inundando outras áreas da cidade. Já conseguiram liberar, inclusive, a pista já está visível do aeroporto.
Então a Fraport, meus camaradas, disse que não poderia fazer uma coisa que os arrozeiros foram lá fazer. Ou seja, há 2 ou 3 semanas podia já estar fazendo isso, assim que começou a melhorar um pouquinho a situação, é isso? Rodrigo, no mínimo poderia estar fazendo isso no mesmo momento que os arrozeiros foram fazer. Sim. Ora, se eles foram fazer, como é que a Fraport não conseguiu fazer? Então a Fraport está falando uma coisa aqui que não corresponde à realidade. Isso está sendo drenado por privados. Terceira pergunta que nós fizemos, de novo, exclusiva aqui da nossa turma do ICL, feita na reunião de acionistas da Fraport em Frankfurt ontem, graças aos acionistas críticos. A Fraport tinha conhecimento da drenagem ou secagem do aeroporto de Porto Alegre que foi realizada por agricultores privados ou a empresa está envolvida nessa operação? Essa pergunta não nos foi respondida. Para fazer aqui o crédito, quem respondeu a pergunta foi o Dr. Stefan Schultz, que é o presidente do Conselho Executivo da Fraport, o responsável pelo segmento de negócios internacionais. Só que tem um detalhe importante, Rodrigo, Chico e Chico. A mídia no Rio Grande do Sul divulgou que os arrozeiros estão drenando o aeroporto com a ajuda e consentimento do DEMAI e da Fraport. Então nós temos problemas de informação sérios. Primeiro, a empresa não se mexeu. Segundo, ela disse, no Brasil nós não somos donos do aeroporto, então não somos responsáveis por isso. Terceiro, a imprensa divulgou que a Fraport estava envolvida nesse caso e a Fraport não respondeu. Por que não respondeu a pergunta? Agora vamos para a vaca fria, que é o que interessa. A Fraport já disse que vai pedir uma renegociação, até separei o print, eu não sei se o pessoal teve tempo de separar, a Fraport vai pedir uma renegociação do contrato do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Sempre assim. Então, é aquela velha história, né, Demore? É o Estado mínimo, é privatizar, é conceder, né? Agora, a hora que a coisa aperta, né, quem socorre em favor do interesse público é o Estado. Porque essas empresas só querem saber do lucro delas, né? E como diz a minha irmã, dofa-se, para não falar a palavra, dofa-se o resto, né? Agora, é assim na concessão do aeroporto, é assim na Enel em São Paulo, aliás, Porto Alegre também, né? É assim, vai ser com a companhia com a Sabesp aqui em São Paulo. Tarcísio, vai ficar assim. Então ele olha o lucro deles e dofa-se a gente, sabe? Fala, Chico. Não, eu ia falar da Sabesp, exatamente. O próximo cenário disso, numa versão muito mais pesada e perigosa... Você chamou a atenção, Chico, a Sabesp mandou bomba para ajudar o Rio Grande do Sul, porque ela não está privatizada ainda. Não, ela ia agir como a Fraport agiu. Ela fala, dofam-se vocês, eu tenho que tirar o meu lucro, velho. Vai ser agora, agosto já era, já não é mais agora, empresa pública, já era, adeus. Fala, Demorino. Vocês imaginem a cobrança que estaria tendo, principalmente da grande imprensa do Rio Grande do Sul, se o aeroporto Salgado Filho fosse administrado pelo poder público. Há um silêncio sepulcral em relação à Fraport, não se fala. Tivemos que nós do ICL conseguir um contato em Frankfurt para enviar as perguntas para conseguir respostas dos executivos da empresa. Estão aí as respostas. O aeroporto não é nosso, ou seja, dofa-se, como diz o Chico, né? Dofa-se o aeroporto. Essa é a resposta. Essa é a resposta. O aeroporto não é nosso. Nós não temos obrigação de drenar, né? Vamos pedir a renegociação ou a revisão do contrato. Não vamos responder se nós estamos envolvidos na drenagem e não drenamos porque não podia drenar porque a área está alagada. Estão aí as imagens. Os arrozeiros estão drenando a área. Mas a partir dessas perguntas que você encaminhou e das respostas, caberia ao Ministério Público, enfim, eu não sei quem, mas eu acho que é o Ministério Público, questionar, inclusive, eles estão querendo rever o contrato? É o Brasil que tem que rever o contrato. Aproveita que está parado o aeroporto. Não ganhamos o que a gente queria, nós queremos rever o contrato. Eles querem uma compensação pelos meses que eles estão parados. Eles acham que aquilo ali é caixa registrador, é caixa que você vai sacando dinheiro, né? E não querem investir nada. Agora, alagou. Não fizeram nem articulação. Não tenho as máquinas, não tenho as bombas. Até é razoável. Uma empresa que administra aeroporto pode não ter bomba para sugar a água. Eu até entendo. Mas articular, fazer esse trabalho de articulação e buscar onde é que tem as bombas, chamar engenheiros capacitados, nada. Sumiram do mapa e dizem, não, em Frankfurt a gente cuidou. Aqui a gente não é dono, é só concessão, é só para entrar dinheiro, assim, plim, 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 e entrando dinheiro. Você não acha que o Ministério Público, assim, você acha que seria um passo seguinte a partir disso aqui, pedir, questionar de alguma maneira a concessão desse aeroporto para uma empresa que não age na hora do problema, Demori?
Sem dúvida, o Ministério Público de Contas também, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado também, né? O doutor Geraldo da Camina, um procurador muito atuante há muitos anos no Rio Grande do Sul, né? Eles poderiam se interessar em pegar o contrato, esmiuçar o contrato e tentar entender se há alguma medida que possa ser tomada imediatamente para que a empresa tome conta da situação. Ora, Rodrigo, como que os arrozeiros estão tendo acesso à área do aeroporto que é administrada pela empresa alemã? Eles estão tendo acesso lá. Eles entraram ilegalmente? Eles poderiam entrar? Eles não poderiam entrar? As notícias que foram divulgadas que a Fraport, junto com o demais, estavam envolvidas nesse trabalho de drenagem, elas são falsas? Por que a empresa não desmentiu essa notícia? Porque a notícia é positiva? Né? Porque a notícia é positiva para eles, ela não foi desmentida? Há uma série de perguntas, eu acho que nós lançamos aqui uma coisa importante em relação ao terceiro, quarto, quinto maior aeroporto do país. Hoje que a água começou a secar, a gente conseguiu ver, através de imagens de helicópteros que foram divulgados pela imprensa hoje, a pista, já dá para ver a pista, já há notícias de que o asfalto da pista esfarelou, então você vai ter que reconstruir a pista inteira. Então, que se caiba, inclusive, uma investigação por parte do poder público para tentar entender se a pista fosse drenada na semana passada, o asfalto teria esfarelado ou não, porque é uma questão de tempo. Quanto tempo ele está alagado? Então é um assunto escandaloso e a gente resolveu trazer aqui atrás disso, porque principalmente a imprensa local não está assim com muita vontade de questionar essa grande empresa privada. A gente entende depois. Dá até vontade de pesquisar se a Fraport doou recursos para alguém, tem a proximidade com alguém, mas isso depois a gente pode pesquisar. Mas falando em abuso e chuva e ainda a tragédia do Sul, outra situação abusiva e absurda hoje em Porto Alegre. A polícia agrediu moradores do bairro Dique do Sarandi, que é um bairro que está até agora alagado, não houve a drenagem também. Olhe só as imagens, a polícia chegou ali com máquina e falou que tinha que derrubar as casas para poder recuperar. Olha, as pessoas perderam tudo e as casas vão, assim, sem aviso nenhum. Olha a situação. Polícia ou é guarda civil, gente? Porque se é prefeitura é guarda civil. Não é a brigada militar, não, né, Demore? Demore, você conseguiu acompanhar? Me parece que é guarda civil municipal. Olha aí a derrubada da casa. As casas foram embora. É guarda civil porque é a decisão da prefeitura, né? Prefeito Sebastião Melo. Rodrigo, operante, esse é muito bom. Sebastião Melo? Esse cara é maravilhoso. Esse cara fez tanta coisa boa aí, protegeu Porto Alegre das enchentes. E as casas que a enchente não derrubou, ele manda derrubar agora. Derruba. Fala, Demori. Isso aí. Não, isso essa imagem ela é emblemática, né, Rodrigo? Porque, por um lado, você está derrubando casas de pessoas que estão há 3 ou 4 semanas fora das próprias casas, né? É a primeira coisa, a pessoa perdeu a casa para enchente, ela ia lá tentar recuperar a casa, os caras estão passando as máquinas. Rodrigo, por mais, nós entendemos que o interesse público muitas vezes se sobrepõe ao interesse individual das pessoas. Você tem que construir, por exemplo, uma obra emergencial para drenar um bairro e tem que demolir casas. Ora, em algum momento elas serão demolidas. Há decisão judicial para isso? A gente consegue imaginar se isso aí fosse... Eu não vou nem falar casa de pessoas que moram no Moinhos de Vento, em Petrópolis e tal. Eu vou imaginar o seguinte, se isso aí fosse uma fazenda e tivesse 3 galpões de madeira para colocar animais, eu duvido que eles estariam passando a patrola com bala de borracha e gás na cara das pessoas. É um abuso, é um absurdo que estão fazendo com as pessoas ali. O bairro está alagado ainda, a família da minha esposa, parte da família da minha esposa, mora na Vila Farrapos, que é um lugar muito pobre em Porto Alegre, que fica contíguo ao Humaitá, que é próximo da Arena do Grêmio. Está tudo alagado até agora. Então as pessoas, para além de terem que lidar com o alagamento prolongado, porque as bombas da Sabesp foram colocadas em outras regiões, eu não preciso nem explicar quais são, né? Muitas precisavam ser drenadas, claro, centro histórico e etc e tal. Agora, as regiões que foram preteridas foram as regiões pobres. Aí a pessoa chega lá, fizeram um protesto a semana toda, fizeram um protesto maravilhoso essa semana, trancaram uma grande estrada que liga a Porto Alegre à região metropolitana e ficaram passando baldinhos para fazer de conta que estavam tentando drenar o bairro com um baldinho, né, Rodrigo? Espetacular o protesto. Aí a prefeitura, quando se faz presente, ela se faz presente com força policial. Como é que nós vamos querer que essas pessoas acreditem que há algum tipo de justiça social nesse país? Se você morasse nesse lugar, visse a sua casa derrubada por um trator, 3 semanas depois de um alagamento, o que você pensaria e que tipo de sentimento cresceria dentro do seu coração? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para a nossa comunidade. É isso.
Muito bem, eu queria então agradecer a participação do Leandro Demori, que trouxe esses dois temas importantes para a gente. Essa denúncia... Essa informação é muito relevante da concessionária do aeroporto, pelo amor de Deus. E é exclusiva, hein? Informação de reunião de sócios, de donos das ações. É isso. E aí me informam também que está 1-0 para o Grêmio, se o Demori quiser ficar sabendo. Opa! Tá? Ele vai voltar. Não, peraí que eu tô acompanhando aqui, ó. É isso. Ih, olha lá, ele tá de olho. Meu rapaz. É isso. Olha, eu tô apurando, tá? Eu tô apurando. Tá na apuração. Agradecer também a deputada Laura Cito, né? Parte dessas imagens que nós usamos dessa ação abusiva da prefeitura contra a população no Sarandi são das redes da deputada Laura Cito, lá do Rio Grande do Sul, Chico. E só lembrando para quem, né? O jogo do Grêmio está sendo no Paraná, né? No Paraná, porque a arena do Grêmio está interditada, acabou o gramado e tal. É isso. O Paraná será gremizado. O Paraná será totalmente... Até nadando iremos. E torcida brava. É isso aí. Bom, Demori, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Valeu. Valeu, queridos. Um beijo para todo mundo. Obrigado. Tchau. Valeu. Muito bem. Gente, nós vamos caminhando aqui para o fim da nossa edição de hoje. Olha, projeções apontam que os evangélicos representam hoje cerca de 1/3 da população brasileira. O crescimento aparece também em forma de poder político. Os congressistas evangélicos passaram nos últimos 30 anos de 32 para 228 entre deputados e senadores, uma frente parlamentar oficializada, né? Esse aumento recai muitas vezes, gera ameaças para a democracia e para o Estado laico no Brasil. É claro que há evangélicos e evangélicos, não há um bloco monolítico, tem muita gente séria, bacana, democrática. Evidentemente, os fiéis, a maioria dos fiéis gente boa, é gente com o coração aberto. Agora, tem que ver quais são os manipuladores desses fiéis. É isso. E se você quer saber mais sobre extremismo religioso no Brasil, assine o ICL e assista a nova série Extremismo Religioso, Sequestro da Fé. Vamos ver um trailer. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. Que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Permita-me usar a minha fé. É impressionante. Outro dia passou na internet, enfim, na minha rede, uma fala do Malafaia, lá de 20 anos atrás. Eu vi essa também. Falando do risco. Que o Estado tinha que ser laico. Que não pode se misturar com o Já Estado. vi ele metendo pau em Bolsonaro, eu já vi. Então ele mudou, né? Ele tinha esse discurso. A hora que eles viram a chance de ocupar o poder, estão aí. Então, mudou nada, ele continua perseguindo a grana. Bom, claro, mudou nada. O que mudou foi o caminho. O caminho, talvez. A série tem 4 episódios, a série O Sequestro da Fé, série exclusiva do ICL, e ela está disponível apenas para assinantes. Então, se você ainda não é inscrito, assine, se inscreva agora mesmo, hoje mesmo, icln2.com.br, assista esta série e todo o conteúdo que está lá no ICL. Tem muito curso, tem muita série exclusiva, tem muito conteúdo bacana para você acompanhar. É isso, Chico. Que maravilha.
Fechamos? Fechamos por hoje. Chico Pinheiro e Chico Sá. Fechamos. Obrigado pelo acesso hoje aqui a essa mesa, de qual já fiz parte tantas vezes. Você não é convidado, você Feliz em rever você vocês. é dono dessa mesa. Feliz em rever a comunidade CL aqui. E todo mundo fica muito feliz. Aliás, eu vou ler aqui, só para... Tinha um recado alguém de mais cedo aqui dizendo, o Chico Pinheiro, ele fala como se fosse um de nós aqui no... Mas eu sou um cidadão comum. Não, mas ele fala aqui, ó. Eu vou ler. J. Carlos escreveu aqui para o nosso chat. J deve ser José, né? O João Carlos. Ele diz assim, o Chico Pinheiro fala tão diretamente o que se deve falar desses pilantras da extrema-direita que parece ser um dos espectadores escrevendo aqui no chat. Muito bom, e bate palma e manda assim uns positivos. J. Carlos. Terminamos muito bem com esse manifesto da comunidade. Com esse manifesto da comunidade. E agradecendo, olha, Chico Sá. Eu ganhei. Olha, uma caneca. Uma canequinha. O nosso querido João Leite, da nossa comunidade, mandou canequinha. Obrigado, João Leite. João, pode mandar um. Pode mandar uma pro Chico Pinheiro aqui, que não estava programada a vinda dele. Eu não deixei na mesa durante para não assustar a audiência, tá? Não assustar a audiência. Tá, Leite, mas muito obrigado, meu querido. O Chico falou que ele vai levar para casa, mas que não vai deixar em cima da mesa, senão a mulher dele vai reclamar. Vai para minha mãe lá em Juazeiro. Isso. Sua mãe todo dia tomar um café da manhã. Só ela para aguentar essa cara no café da manhã. O resto você não interessa. Tomar café com o filho todo dia. Muito bem. Obrigado. Gente, amanhã é feriado, então nós vamos dar uma folga aqui para vocês. Sexta-feira, sim, temos transmissão, tanto do ICL Notícias, primeira Mas amanhã edição... tem o ICL Notícias. Não, na sexta-feira. Na sexta-feira, online. Isso. Na sexta-feira, a transmissão tanto de manhã, a live no horário do ICL Notícias, primeira edição, e à noite uma live no horário do ICL Notícias, segunda edição. Sexta-feira. Quinta-feira, nós estamos de folga. É isso aí. Valeu, gente. Bom feriado para todo mundo. Um abraço. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí.